Boa noite, irmãos. Estou aguardando aí os irmãos entrarem. Seja bem-vindo, Roberto. Deus abençoe, meu irmão. Vou guardar aí nossos irmãos entrarem. Fala aí, meu irmão. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz com Tudo na você? paz? Tudo Pelo tranquilo, visto tá graças a frio Deus. aí, né? A gente tá com acho que uns 6 graus, eu acho. Mas aqui dentro tá, 16 quentinho. graus. Isso aqui no Rio é terrível, né? 16 graus, a Não, gente está aqui debaixo daqueles cobertores Paraíba, juntamente com o edredom, um né? lençol de quebra por cima. Aqui a Fora a gente usa luva, muito, touca. a gente usa muito edredom aqui, né? Pra se cobrir e tal. Uhum. Mas aqui a maioria das casas, a maioria não, todas elas, pelo menos as que eu conheço, elas têm aquecedor, né? Tem Então aquecedor, né? facilita um pouco o nosso sono, né? E também durante o dia, o inverno aqui é muito rigoroso, cara. Aqui a gente pega, de inverno aqui eu já peguei -13. Então é um pouco rigoroso. Uma vez eu fui visitar trabalhava com produto de panificação, fui visitar uma fábrica daquelas embalagens de torta, que tem aquela tampa transparente, lá Sim, no Rio sim, Grande do lembro. Sul, na cidade de Carlos Barbosa. Eu fui nessa época, né? Mês de maio. Meu amigo, batendo queixo lá, carioca, não gosta de frio. Não, a gente Eu não. cheguei lá batendo queixo, cara. Tinha É, aquecedor até no banheiro. Muito frio. é difícil, meu irmão. A gente que é carioca, né, cara? A gente é acostumado com calor, a gente sente muito. Mas Deus é tão maravilhoso, meu irmão, que ele nos moldou de uma maneira muito, muito fantástica, porque a gente se aclimata, né? Então, assim, pra mim É, hoje não faz diferença, né? Assim, é frio, mas a gente lida bem, tem lidado bem com isso, entendeu? o teu corpo vai se adaptando, né? Vai se Exatamente, a gente adaptando à vai. nova realidade, né? Exatamente, Quando você vem exatamente. aqui pro Brasil, fizer frio, você nem vai sentir. Vai ser verão para você aqui. Olha o Lazário no Marinho. Lazário é gente boa demais. Um abraço pro Lazário aí, ó. A Lazário esposa é. Carla, tá aí na área aí também. Luana, meu Bom, telefone, por favor. bom, irmãos, hoje estamos recebendo aqui nosso irmão José Júnior. Você prefere ser chamado de Júnior? Como é que você prefere ser chamado? Meu irmão, todo mundo me Júnior tá chama de legal, né? Júnior, né? Mas todo mundo me chama de Júnior. Pode me chamar de Júnior, não tem problema nenhum, não. Não pode. O que eu brinco muito, né, que com os amigos, com os alunos e tal, é só não me chamar de professor, me chama de Júnior que tá ótimo. Ah, o Wellington está O presente aí Hélio é meu, também, marcando presença. o Hélio é meu camarada, é meu amigo, deu aula junto comigo, é um cara que eu amo, é um dos meus melhores amigos, é um cara fantástico. Abraço, Hélio. Deus te abençoe, meu irmão. E seja bem-vindo aí, nossa família. Bom, gente, Gente, hoje vamos falar do apóstolo João. O Instituto Bíblico vem nessa pegada, né, de falar sobre os apóstolos, né? Falamos primeiramente do apóstolo Pedro, depois falamos de Paulo. Hoje iremos falar do apóstolo João. E até
interessante que eu estava comentando aqui com o Júnior, é que os 3 discípulos mais íntimos de Jesus eram totalmente exclusivos, os 3, né? Que é Pedro, Exatamente. Tiago e João. Eu fico imaginando essa combinação nos tempos de Jesus em seu ministério, né? De Tiago e o irmão dele pediu para o Senhor mandar descer fogo dos céus em Samaria para consumir, igual Elias fez. Então, irmão, vamos aqui bater um papo muito legal com o Júnior, que é professor de teologia, formado, graduado em História da Religião, Filosofia. Se eu esqueci de mais alguma coisa aí, você me lembra aí. Tá? Então, vamos bater esse bate-papo aí, muito legal. Vamos entender um pouco mais sobre o apóstolo João, a pessoa do apóstolo João, e também o seu evangelho, e o que ele nos traz de lição para os nossos dias de hoje. Tá? Então, vamos aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais do apóstolo João. Mas antes, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus para que o Senhor venha nos abençoar e o Espírito Santo nos guiar nessa live. Então, oremos. Pai, engrandecemos o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão Júnior, Senhor, dos meus irmãos aqui presentes. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de falar do Teu amor, de aprender sobre os Teus discípulos, os Teus apóstolos que foram mais íntimos contigo, Pai. Ó Espírito Santo, nos guie, Senhor, nessa jornada de hoje, Senhor, do conhecimento e que possamos compreender um pouco melhor a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo nessa jornada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meu irmão, vamos lá, vamos dar início. Vamos aprender mais um pouco com você hoje. Então, eu queria que você se apresentasse aí para os irmãos e já fizesse a sua introdução acerca do apóstolo João. Beleza. Vamos lá, gente. Meu nome é Júnior, tá? Conheço muita gente aí na SEM, caminhei um tempo na SEM. Somos amigos, somos irmãos, gente que eu amo, gente que eu tenho em autoestima, né? E gente que eu tenho muita saudade. A gente vai estar junto em breve, se Deus quiser, assim que toda essa situação de pandemia se resolver, né? Quando o Senhor, quando aprover ao Senhor, né, que é o momento oportuno, certamente estaremos juntos, tá? A minha primeira formação é em História, né? Minha primeira graduação foi em História, e depois dessa graduação, né, eu era bolsista, e depois eu fui para a área da ciência da religião com uma ênfase em filosofia, né, que foi a minha primeira especialização. Depois eu fui para a graduação na área de teologia, né, fiz a minha graduação lá com o pessoal do Mackenzie, e depois eu fui para uma nova especialização na área da teologia bíblica, tá, que é onde eu dei uma estacionada, né, acabei me entretendo mais nessas duas especializações, né, tanto na área da filosofia como na área da teologia. Bom, essa é a minha formação. E passando para o assunto em si, né, falando de João, eu acredito que a gente tem que pensar em João, inicialmente, fazendo uma pequena separação, né, uma partilha daquilo que nós vamos tratar no dia de hoje, na noite de hoje. A gente tem que falar um pouco de João, da pessoa de João, né, o João evangelista, o João apóstolo, né, são algumas das alcunhas pelas quais ele é conhecido, né, e fazer essa separação, né, falar da pessoa de João primeiro, dando todo um contexto histórico, e a posteriori a gente vai falar dos escritos joaninos, né? Tratar um pouco das polêmicas que a história suscitou, que a história levantou, né? Existe um João, existem 2 Joões, são 3 e tal. Isso geralmente gera uma pequena polêmica, né? E a gente vai tentar perpassar esses caminhos polêmicos com segurança, com tranquilidade, a gente poder entender melhor a pessoa de João e, consequentemente, aquilo que ele escreveu, né? Aquilo que consta no texto bíblico pra gente, tá? Então, assim, de cara, né, quem foi João? João era um judeu comum, tá? Alguém ali amplamente conectado com o contexto onde ele estava inserido, né? João era filho de Zebedeu, né? A tradição cristã vai dizer que ele também era filho de Salomé, o que é um problema para alguns historiadores, né? Oriundo da Galileia, ali de Betsaida, né? Na região onde os apóstolos foram garimpados por Jesus Cristo, tá ok?
Ele era de uma família tradicional do judaísmo, seguiu o ofício do pai, né, de Zebedeu. Zebedeu era um pescador. Mas existe um detalhe importante: Zebedeu, ele era um pescador, mas era um pescador, digamos assim, mais bem sucedido, na medida em que o texto bíblico nos diz que ele tinha empregados. Então, se ele tinha empregados dentro do Verdade. contexto do judaísmo do século I, a gente entende que ele sim tinha um ofício, o ofício dele era o ofício de pescador, mas ele era alguém que negociava numa escala distinta, se ele tinha empregados. Então, a gente tem uma ideia, dentro da tradição histórica e da tradição cristã, de que João vem de uma família de classe média, por assim dizer, para a gente poder fazer uma contextualização que seja inteligível para os nossos irmãos, né? Então, ele não era oriundo de uma família humilde, tá ok? Então, ele era filho de Zebedeu, filho de Salomé. Essa Salomé, né, o texto de Mateus vai dar, Mateus 20, Mateus 27 vai dar uma ideia para a gente de que essa Salomé seria irmã de Maria, mãe de Jesus Cristo, o que conectava aí as famílias. Então, João teria sido primo, Tiago teria sido primo de Jesus Cristo, né? Essa afirmação é uma afirmação que para alguns é delicada, tá? Mas eu, enquanto historiador, eu permaneço nela, eu consigo ficar estacionado nela com muita segurança, tá? De que havia uma relação de parentesco envolvendo João, Tiago e também Jesus Cristo, tá ok? Outra consideração importante inicialmente, pastor, é a seguinte: João, né, a figura de João, os primeiros biógrafos de João, a gente tem ali Policarpo de Esmirna, depois a gente vai ter Irineu, que era discípulo de Policarpo. Policarpo, segundo a tradição, teria sido discípulo do próprio João em si, tá? Então eles vão delimitar a pessoa de João como sendo alguém, digamos assim, alguém que tinha um temperamento muito explosivo, né? Alguém que era iracundo, que tinha uma cerviz mais dura, mas em contrapartida ele não era um sujeito de muita fala também, ele era um sujeito dotado de uma certa introspecção. Ele era imaginativo, por assim dizer, mas também muito introspectivo, não era muito dado a discursos públicos e coisas do tipo, né? Se você observar o texto, por exemplo, de Atos, você vai ver que ele está sempre acompanhando Pedro, né, ali como um dos pilares da igreja, como Paulo fala depois, mas ele geralmente não é o emissor das palavras, ele não é o cara que se dirige diretamente ao público, ele é um cara que está sempre dando aquele suporte, entendeu? Um amigão meu, pastor Augusto, entrou aqui e disse assim, João Batista João Batista também era primo de Jesus O João Cristo. Batista também era primo de Jesus, né? Exatamente, exatamente. Então É a gente interessante, pode falar. é interessante que João Batista, ele foi o último a escrever, né, o Evangelho, né? E você vê pelos escritos dele, você vê que ele tinha um conhecimento geográfico muito bom sobre a região de Israel, da Palestina, né? Ele tinha um conhecimento muito bom geográfico ali. Tá? Uhum. Esse Incidente, dado é um dado talvez, importante. eu acho que a gente vai ver isso mais adiante, né? Eu Uhum. acredito que o próprio Espírito Santo direcionou João nessa vibe, né? Sim, sim, certamente, certamente. Então, assim, nesse primeiro momento é importante a gente tentar posicionar João dentro do contexto histórico, né? Então, esse era João, alguém que tinha uma cerviz dura, alguém que adotava, um sujeito iracundo, um sujeito que se irava, né, na medida em que ele era pressionado, mas em contrapartida um sujeito muito inteligente, muito imaginativo e também introspectivo, não um homem dado aos discursos públicos e coisas do tipo, né? Ele era alguém de contemplação, ele era um sujeito que tinha uma perspectiva, um comportamento muito mais contemplativo do que os outros, né? Então, nesse sentido, para a gente poder ter uma ideia de quem ele era, acho que fica interessante para que a gente possa, a posteriori, explorar os seus escritos, né? Explorar os escritos joaninos dentro também de um contexto histórico que a gente possa entender toda a dinâmica envolvendo esses textos, né? Os textos joaninos. Então, inicialmente, acho que a gente tem que falar isso, né? Esse era João, esse era o perfil de João, filho de Zebedeu, ok? Ok. A gente prossegue? O que você acha melhor? Prossegue? Não, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Então, beleza. Prosseguir. Outro Você ponto importante. citou Policarpo, né? Tinha um outro discípulo de João, né? Que foi o Papias, né? E também Exatamente. texto histórico afirma que o Papias de Herápolis, ele também foi discípulo de João,
Não só ele, Uhum. mas tem outros discípulos anônimos que João tinha, né? E eu acho isso muito interessante, porque cumpriu Uhum. exatamente aquilo que Jesus fala, né? Uhum. Fazer discípulos. E eu acho que essa palavra se perdeu um pouco ao longo da igreja. É lógico, você tem discípulo, eu tenho discípulo, pastor Sufar tem discípulo, mas discípulos anônimos, tá? E eu acho que isso está faltando um pouco hoje no nosso contexto. Voltar realmente aos primórdios lá de trás, né, da igreja, né? Uhum. Eu concordo com você. O discipulado, John Stott tem um livro muito bom chamado Discípulo Radical. É um livro para a escola dominical, por assim dizer. Mas eu acho que é um livro extremamente importante para a gente entender o conceito de discípulo, né? Aquele que está a seguir, aquele que segue, né? Existe uma confusão muito grande na pós-modernidade, no que diz respeito principalmente ao conceito de verdade, que faz com que esse caráter do discípulo ele seja um caráter deturpado, né? A visão do discipulado é muito nublada. Então, uma característica muito marcante do discípulo são duas, na verdade não são duas, né? É a humildade e a hombridade. A hombridade para estar ombro a ombro, lado a lado, e a humildade para ser discípulo, né? Para aprender, para ouvir. Então, o nosso tempo ele não é um tempo propício para a grande maioria ao discipulado. Todos têm voz, todos querem que a sua voz seja ouvida, e isso acaba dificultando um pouco esse processo de aprendizado, né? E, consequentemente, acaba prejudicando a própria aquisição do saber, o conhecimento. Isso é muito ruim. Mas, O enfim, né? discípulo é aquele que senta aos pés do mestre, né? E É aquele que aprende, né? segue. E, Exatamente. cara, nós temos, eu acho que esse período aqui de live está revelando muitos mestres, muitos irmãos, muitos pastores que eu não conhecia, eu estou conhecendo, que verdadeiramente são mestres na palavra, que a gente precisa sentar e aprender com esses irmãos. É verdade, meu Mas irmão, é prossegue aí. verdade. Então vamos lá. Falando agora mais especificamente do Evangelho, da primeira carta joanina do Evangelho, né? É uma carta que, pelo menos para mim, né, enquanto historiador e enquanto teólogo, ela é uma carta que para mim ela possui um caráter, a despeito de não ser sinóptico, ela possui um caráter completamente teológico, né? Uma perspectiva completamente distinta dos outros evangelhos, porque é a visão de alguém que contemplou, de alguém que observou, não se preocupou em ser apenas um narrador de fatos, né? Não estou desmerecendo os outros evangelhos, por favor, né? Eu quero que vocês me entendam, Uhum. mas existe uma diferença significativa dela para os outros evangelhos, que é justamente é, essa necessidade de traçar o perfil messiânico de Jesus Cristo, percebê-lo como homem todo, como Deus todo, e tratar dessa perspectiva, tratar desse caráter de Jesus Cristo, não apenas como uma história contada, como uma narrativa, né? Mas apresentando de fato essa sua parcela messiânica. Então, eu acredito que dos 4 evangelhos, João é o evangelho teológico, né? É o evangelho da suma teologia, porque ele vai apresentar, ele é o grande sustentáculo da cristologia, né? Porque ele vai apresentar Jesus Cristo de uma maneira completamente diferente. Né? E assim, você fez um comentário que eu achei fantástico, o seu comentário foi muito bom, que é o comentário acerca do escrito de João dentro da história, né? Se você parar para analisar Marcos, se você parar para analisar Mateus e o próprio texto de Lucas, embora os evangelhos tenham sido escritos todos eles em períodos completamente distintos, em contextos que são completamente distintos também, né, o que a gente vai ter de comum é o domínio romano e o crescimento da igreja dentro de uma realidade judaica, né, dentro de uma estrutura judaica. Isso é o que é comum. Mas Marcos escreve dentro de uma dinâmica, Mateus em outra dinâmica, Lucas em outra dinâmica, e João, ele foi muito privilegiado. Por quê? Porque o seu evangelho, historicamente, ele vai ser o último a ser escrito, né? E ele vai ter todo um panorama histórico que ele vai poder observar com muita clareza, com muita tranquilidade, né? Westward vai dizer que as emoções de João, elas foram escritas, elas foram lançadas dentro de um contexto de muita tranquilidade. Então, assim, eu acho isso muito bacana, porque de fato é isso. João, ele tinha todo o material nas mãos e ele tinha, acima de tudo, o seu testemunho, olhando para trás, olhando para a história, né? Para poder começar a escrever
as suas cartas. E isso é fantástico, né? Isso é É fantástico. interessante, o Júnior, é que o Evangelho de João, os capítulos, aliás, os assuntos, ele é mais longo, tá? Uhum. João, ele não se preocupa em questão de genealogia, em questão de nascimento, em questão Parábola. de alguns pontos do ministério de Jesus, parábola, ele não recita as parábolas, tá? E eu acho que ele foi muito feliz na relação dele ser o último a escrever. Por quê? Porque ele vai diretamente para uma igreja que de maioria gentia. A igreja, as 7 igrejas da Ásia que estavam ali, era uma igreja que estava inserida no mundo praticamente grego, ali Turquia, Grécia, Macedônia, aquele meio ali que eles estavam, portão de entrada da Europa para a Ásia. Então, acho que João foi muito feliz. Por quê? Porque os gregos tinham um pensamento platônico, que o mundo material era um mundo imperfeito e o mundo espiritual, o mundo perfeito. Então, João, ele, quando foca em Jesus, ele está apresentando Jesus como Deus homem para os gregos. Tá? Uma pessoa falou aqui, a carta joanina pode ser vista como um documento gnóstico. Eu acho que não, mas Irineu, ele fez essa separação, e Irineu era gnóstico, né? Mas Irineu, ele fez essa separação dos 3 evangelhos e do 4º evangelho, na sua época. Irineu era bispo de Lyon. Exatamente. Isso, bispo de Lyon. No século II, né? Já no segundo século. Isso, século II. Da era, exatamente. Assim, primeiro, gnosticismo, né? O gnosticismo, ele vai ser, se a gente precisa esclarecer isso, o gnosticismo, ele vai ser uma corrente filosófica que vai ter o seu início um pouquinho anterior ao mistério de Jesus Cristo, né? E a sua consolidação se dá já no século II e vai prosseguindo aí sob outras formas até a Idade Média, né? Essa é a grande verdade. E o gnosticismo, o carro-chefe do pensamento gnóstico diz respeito à negação da matéria, né? Então, assim, o que os caras defendem, né? Eles defendem que tudo aquilo que é material, por si só, é imperfeito. E tudo aquilo que não é tangível e que talvez nem seja passivo da nossa compreensão, isso sim é perfeito. E aí você vai ter um diálogo envolvendo Platão, né? Com a ideia dos 2 mundos, o dualismo platônico, mas isso é uma outra história. Então, assim, afirmar categoricamente que os escritos joaninos, principalmente das cartas menores de João, chegando ao Apocalipse, afirmar que essas cartas, ou uma delas, na verdade, né, seja uma carta que bebe da fonte do gnosticismo, eu diria que do ponto de vista do dualismo em si, talvez até pela separação daquilo que é sagrado e daquilo que é material, daquilo que está no universo do sobrenatural e daquilo que está no universo do que é material, do que é tangível, né, portanto inteligível. Nesse sentido, talvez um diálogo com o gnosticismo, nesse sentido, mas eu não acredito, né, eu não afirmaria que é de fato um escrito gnóstico, eu não diria isso, porque senão a realidade na qual ele estava inserido, né, as questões do porvir e o próprio serviço de Cristo teriam sido comprometidos. Então eu acho que ele bebeu nessa fonte, mas eu não consideraria como tal. Opinião, né? Uma opinião. E o próprio João, né, no seu evangelho, ele começa, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, logos, né, para os gregos, era escrita ou razão, né? E aqui no versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos Exatamente. a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu acho que João, já pensando nessas heresias que estavam acontecendo na época, por isso se estabeleceu o concílio de Jerusalém no ano 50, ele já focou o seu evangelho para desmistificar o gnosticismo. Pelo menos, exatamente. E eu concordo com você também, né? O pastor Augusto fez uma observação falando da juventude de João, né? Isso depois muito a favor dele lá na frente, né? Já um senhor, já um ancião, isso depois muito a favor de João. Por quê? Porque, vamos lá, se você parar para analisar as cartas paulinas, você vai encontrar
já nas cartas paulinas, uma luta sendo travada com as novas propostas de percepção da fé cristã, ainda no primeiro século. Né? A gente chama isso hoje de heresia, né? Mas o conceito de heresia naquela época ele era distinto do nosso, né? A palavra hereses, ela vai estar próxima do significado da palavra dissensão, discordância, por assim dizer, né? Na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala, inclusive, que era importante que houvessem heresias dentro da comunidade para que os santos se levantassem, né? Para que os santos da comunidade se levantassem. Então, o nosso conceito de heresia hoje é um conceito diferenciado, culpa da Igreja Católica, né? Principalmente ali no segmento da Idade Média. Mas isso é uma outra história. Agora, um dado muito importante que você acabou de suscitar, pastor Márcio, diz respeito à ideia de verbo, né? E que vai estar conectado com o que você falou em relação ao combate, né? João, ele tinha as cartas na mão, ele tinha conhecimento da realidade de Paulo quando ele travou, né, a sua batalha ideológica com outras propostas, e ele milita contra isso. Ele vai estar militando contra essas propostas também. E uma forma muito interessante, pastor, que colocação bacana, uma forma muito interessante com a qual João faz isso é essa ideia de verbo. Quando a gente fala de verbo, né, a gente tem que voltar lá atrás na filosofia grega, a gente vai para Heráclito, né, que é um filósofo pré-socrata do século VII. Heráclito vai ser de Éfeso. Vai ser Heráclito na verdade ele é de Colosso, mas a vida dele se desenrola ali perto do Mediterrâneo, passa por Éfeso também. Heráclito vai dizer um negócio que é muito importante, porque a palavra logos é uma palavra, né? Na língua grega, a palavra logos ela tem um significado voltado para a questão do conhecimento, do saber ou de uma palavra relacionada a algo. E ela vai ser uma palavra dentro do vocabulário grego, até Heráclito dizer que é uma outra coisa. Ele vai dar uma outra conotação para essa ideia de razão. Né? Ele vai dizer que, de razão não, de logos, ele vai dizer que o logos está amplamente conectado com o saber do homem, com a razão do homem. As pessoas acham que Sócrates fez isso, né? Alguns atribuem isso a Platão. Não, esse pensamento é o pensamento de Heráclito. E Heráclito vai ser o primeiro cara que vai conectar essa ideia de logos com o pensamento, com a razão. Por quê? Porque ele vai entender que o homem é o gerador de conhecimento. Então, essa palavra logos, quando cunhada por Heráclito, ela vai perpassando a filosofia, ela passa por Sócrates, né? Sócrates vai dizer que o logos é aquilo que você pode compreender e depois deduzir, né? Mas vai ter um cara que quase ninguém fala, eu fico chateado com isso, é um cara que quase ninguém fala, que é Filo de Alexandria, que é um filósofo, que vai ser um filósofo judeu, exatamente, chamam de Filo, exatamente, né? Eu chamo de Filion, eu chamo de Filo de Alexandria. E Filo de Alexandria vai ser o cara que vai dizer o seguinte: opa, peraí. Não. A coisa não é somente isso, né? Ela não é somente o que Sócrates e Heráclito disseram. Filo, ele vai fazer um negócio muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: nós temos duas coisas muito importantes em relação ao logos. E a gente precisa dividir esse conceito de logos. Ele vai dizer que existe o logos. Deixa eu lembrar. É o logos profóricos. Logos profóricos, que é uma palavra que está sendo anunciada, que é uma palavra que vem de uma fonte, é uma palavra que está sendo... E depois a gente vai ter o logos endiateto. E esse logos endiateto é a palavra que é introspectiva, que é apreendida, aquilo que você aprende. E isso daí, pastor Márcio, faz todo sentido para o judeu. Por quê? Porque o judeu é o cara que ouve a palavra do Eterno, é o cara que ouve a palavra do seu Deus e guarda essa palavra. Então, quando o João fala do verbo, quando ele abre o evangelho falando do verbo, ele está falando para judeus helenizados, ele está falando para gentios, né, que, olha, esse verbo que vocês falam, esse verbo que vocês tanto comentam, tanto debatem, é esse verbo aqui, ó. É o verbo que é o autor de todas as coisas. A existência é oriunda desse verbo. E o que ele faz, pastor? Ele traduz. Ele vai traduzir um conceito tão debatido dentro do judaísmo e dentro do helenismo, e cria uma conexão entre esses dois conceitos. Ou seja, ele apresenta Jesus Cristo como sendo
esse logos que o grego tanto debate, tanto defende, e apresenta para o judeu a ideia de um logos traduzido. Ó, tá vendo esse logos aqui? É Jesus Cristo. Isso daí é um dos pontos mais fantásticos da escrita do Evangelho de João. Na minha opinião, tá, pastor? Na minha opinião. Né? Exatamente. É a encarnação do eterno, a encarnação daquele que é sagrado, daquele que é divino. Muito, muito, muito bacana essa colocação. E aí, o que a gente faz agora? Eu acho também que João, ele também ele acerta direto na mitologia grega, né, cara? Naquilo que os gregos acreditavam, né? Sim, eu concordo com você também. Ele, na verdade, a leitura que João faz, né, a tradução, por assim dizer, que João constrói dentro do texto que ele escreveu, ela é fantástica, porque ela é acessível, pastor. Existe uma grande polêmica envolvendo a escrita dos evangelhos, né, sobre o fato deles terem sido escritos em grego, sobre o fato deles terem sido escritos inicialmente em hebraico, aramaico e depois traduzidos, já escritos. Existe uma controvérsia tremenda. Mas, a despeito da controvérsia, o que eu entendo é que todos aqueles que tiveram acesso ao texto de João, tiveram sucesso no aprendizado, eles tiveram sucesso na aquisição desse saber, porque foi feito para todos, de fato. O Evangelho de João é um evangelho que, além de ser um evangelho teológico, ele tem um caráter universal, entendeu? Repito, obviamente pelo posicionamento histórico privilegiado que João tinha na hora em que ele escreveu o seu evangelho. Ele foi muito inteligente nas ponderações e foi muito inteligente no acerto, né, do discurso para o seu público-alvo, que era o quê? Todo mundo, dentro daquele contexto, né? Fora a visão panorâmica que ele teve, né? 70 anos após a ascensão de Cristo, né? Então o mundo já tinha se acostumado e muito com o Evangelho de Cristo. Talvez Jesus já fosse conhecido ali praticamente naquele eixo ali por completo. Então, exatamente. O Evangelho de Lucas, na época, circulava como um best-seller. Todo mundo tinha acesso ao Evangelho de Lucas. E todos esses evangelhos também vieram para a mão de João. E os seus discípulos fizeram a grande pergunta, né? Tu não vai escrever também o seu evangelho? Eu acho que foi muito legal isso aí, cara. Por quê? Porque antes ele viveu o seu ministério com Jesus em Israel e após ser desterrado da ilha de Patmos, ele estava vivendo na Turquia, em Éfeso. Ele estava vivendo numa outra parte do mundo, onde o evangelho estava se propagando para a Europa, né, para os outros continentes. Então, eu acho que ele foi muito privilegiado de estar na cidade de Éfeso, porque era uma cidade muito importante também para o Império Romano. Eu também concordo com a sua afirmação. Essa afirmação ela é muito importante, principalmente se a gente for parar, só me ajeitar aqui, se a gente parar para analisar a questão histórica, né? A gente parar para analisar a questão histórica envolvendo João. Então, assim, João, ele vai escrever o seu evangelho mais ou menos ali entre 88, não tem como cravar uma data, né? Mas entre 88 e 92. Então, 93 mais ou menos, ele escreve o seu evangelho ali. E em Éfeso, especificamente, na cidade de Éfeso, você vai ter orbitando ali ao redor igrejas muito saudáveis, igrejas que são consideradas igrejas muito saudáveis. O evangelho está, como você falou, ele está em ampla propagação naquela região específica, né? E ali, João, quando ele recebe os escritos e quando ele para analisar, né, a necessidade ou não de escrever os seus textos, né, ele quase que vai ser... ele é pressionado, né, ele teria sido pressionado a, de fato, cunhar sua opinião, né, escrever, falar, cara, e aí, olha aí, os apóstolos estão aí, os apóstolos escreveram, estão trabalhando, plantaram igrejas, existem evangelhos, você andou com Jesus Cristo e você não tem nada para dizer, né? Essa é uma teoria que existe na tradição cristã, que é muito forte, né, por conta daqueles que o seguiam. E vale ressaltar também, pastor Márcio, que as pessoas podem ter uma visão, talvez, muito solitária,
né, muito monástica dos apóstolos, né, como homens santos que foram de fato. Mas a grande verdade é que esses grandes homens, né, da nossa fé, os grandes nomes da tradição cristã, Será que é hoje? Chegou lá na Escócia também, meu Deus? ou chegou Deu uma aí? travada aí, meu querido. Você parou aí na frase monástica dos apóstolos, da maneira que João estava vivendo. Opa, beleza? Onde é que eu parei? Só para eu poder entender. Então, você tinha falado da forma que os apóstolos estavam vivendo, da forma monástica, aí Exato. travou. Então, exatamente. Então, assim, a ideia que a gente tem inicialmente é de que os apóstolos eles tinham essa vida monástica, né? Uma vida uma vida solitária, uma vida de reclusão, né? E isso pode ser um erro se a gente for parar para pensar no próprio esquema judaico do primeiro século. Esses homens que, a posteriori, aqueles que não foram martirizados, né? Mas os que sobreviveu, João foi o único que não foi martirizado, acredita-se, né? Mas esses grandes homens do primeiro século e também da virada para o segundo século e, consequentemente, da patrística, esses caras eles tinham seu suporte, né? Quando eles eram ordenados bispos, eram referências nas suas respectivas cidades, havia toda uma estrutura, inclusive uma estrutura de pensamento que oferecia toda a baliza, oferecia toda a segurança para cada um deles, né? E João, ele historicamente, ele vai gozar disso, né? Ele goza desse suporte em Éfeso, né? Ainda mais sendo o único apóstolo vivo, meu irmão. Então, ele vai gozar desse suporte. Esse mesmo suporte de pessoas, né, vai ser o suporte que vai lhe rogar a necessidade de que ele testemunhe acerca do seu tempo com Cristo. Então, a sua fala é muito boa por isso. Para a gente poder situar também João dentro do processo histórico, dizendo o seguinte, olha, ele escreveu por último e ele precisava, havia necessidade de que ele fornecesse o seu evangelho. Então, muito bacana a sua ponderação, porque ela vai encaixar diretamente aqui com o que a gente está tratando. E na tua fala anterior também, que você falou a respeito de Paulo, na realidade, Paulo ele trouxe uma outra realidade para o evangelho, né? Paulo ele abriu fronteiras que talvez, aqui na minha humilde perspectiva, talvez os apóstolos originais não tivessem chegado nessa perspectiva de Paulo. E os caras eram Concordo muito com você. judeus. Tá? Concordo. E o Concílio de Jerusalém, quando Pedro tem aquela visão e vai à casa de Cornélio, o pensamento muda de Pedro. E aí eles enviam Paulo, Silas e Barnabé, tá, para Antioquia. Então, acho Exatamente. que o pensamento mudou e a igreja de Éfeso foi Paulo o fundador. Então, eu acho que teve uma pegada muito, muito legal aí de uma contribuição grandiosa de Paulo no ministério de João. Eu concordo com você também, porque o que acontece? A estrutura de pensamento, isso é importante, né? A estrutura de pensamento do cristianismo do primeiro século, ela foi muito atacada pelas circunstâncias, né? Que circunstâncias eram essas, para a gente poder entender? O Império Romano estava em franca expansão, né? Era a época da Pax Romana, né? Então a Pax Romana ela vai durar 200 anos, né? Mais ou menos, 210 anos. Mas essa Pax Romana, ela tinha muito a ver com o que ocorria dentro do Império Romano, né? O processo de expansão territorial continuava, as guerras nas fronteiras continuavam, mas havia uma necessidade, né, da liderança romana de que houvesse paz naquilo que já era parte do Império Romano. E o cristianismo ele se desenvolve dentro dessa Pax Romana. Então, o que vai acontecer no Império Romano? O Império Romano ele vai se expandindo e ele vai agregando cultura. Na medida em que você, né, assimila territórios, assimila povos, consequentemente você assimila cultura. Então, não tem para onde correr. Então, na medida que você vai assimilando cultura, você tem um problema para resolver. Qual é o problema? Né? Justamente a adaptação dessas culturas sob um mesmo domínio. Então, existem lógicas em conflito, existem lógicas culturais que estão amplamente em conflito. A igreja de Corinto é um excelente exemplo. Paulo vai falar que ela é uma igreja que flutua nos dons,
mas que peca no sincretismo, né? Então, assim, Paulo, ele vai ser Paulo vai ser o grande responsável por essa estrutura de pensamento, na medida em que ele oferece a estrutura de pensamento e ele combate aquilo que vai de encontro a essa estrutura, né? E nesse sentido, até nisso, João foi, digamos assim, favorecido, porque ele vai estar pegando essa estrutura já sedimentada, muito mais madura. Essas estruturas de pensamento estão mais maduras quando João escreve. E o que é melhor, oferecem a João parâmetro. João tem com que comparar, né? Além dos evangelhos, além do trabalho de Paulo, Barnabé, Pedro, o próprio trabalho de Tiago em Jerusalém, ele tem todo um parâmetro que vai lhe servir como bússola, como regra. Ele vai, olha, se eu falar disso aqui já foi falado, isso aqui já foi falado, isso está tratado, esse determinado aspecto está sedimentado, está sólido, consolidado. Então, assim, até nisso, João foi favorecido, né, por conta de ter vivido mais e de ter tido mais tempo para contemplar. Nesse aspecto, ele também foi favorecido, porque os apóstolos que escreveram e vieram juntamente com João, eles meio que prepararam um caminho, entendeu? E outra coisa interessante também que você falou aí, e me fez lembrar, né, quando você falou da Pax Romana, os romanos, os estados, vamos dizer assim, os países que eles conquistavam, os países, de certa forma, tinham a liberdade dentro da sua própria lei, como os judeus tinham, dentro da sua própria lei, eles tinham essa liberdade. E me lembrou agora de uma carta que Plínio escreveu, pedindo orientação para o outro governador, como ele lidava com o cristianismo. Eu achei muito legal essa carta, e que tira um pouco daquele pensamento, poxa, Roma é só espada. Não, Roma não era só espada. Tá? Dentro do exército romano, quando eles iam para uma campanha, se você pegar um mapa daquela época das viagens de Paulo, as estradas romanas, elas ligavam tanto a Europa quanto o Oriente Médio pelas estradas, cara. Aonde não dava ir pela estrada era de navio. Então, Roma, eles fizeram muita coisa boa, que facilitou o evangelho na época de Paulo e na época de João. Exatamente. Os caminhos vão se abrindo, né? Eu tenho uma menina, acho que é Patrícia, que ela fez uma pergunta que ela acha que é fora de contexto, mas eu não creio. Ela pergunta se o carro-chefe do gnosticismo era a matéria. Qual seria o carro-chefe da doutrina dos nicolaítas? Vamos lá, só para ela poder se situar. Toda pergunta é válida, tá, Patrícia? Vamos lá. O gnosticismo, ele vai enfatizar vários aspectos, né? Todos eles relacionados, todos eles inerentes à questão do conhecimento. Gnose tem a ver com conhecimento, tem a ver com saber, conhecer. E quando ele enfatiza esse saber, né, ele enfatiza também a experiência do homem. Então, o gnosticismo, ele é, na verdade, um movimento que vai ter um caráter plural, tá bom, Patrícia? Os nicolaítas vão ser uma dessas expressões? Vão ser uma dessas expressões, sim. Tá? Assim como os docetas do docetismo também serão, tá ok? E quando eu falei da questão relacionada à matéria, a matéria era uma das propostas, tá ok? Ela será uma das propostas, tá? Inerentes à questão da existência e de algo sagrado, tá ok? Então, sim, respondendo a sua pergunta, os nicolaítas são uma expressão do gnosticismo, tá ok? E um outro amigo, que é o Felipe, eu acho, também daí, pergunta sobre se os escritos joaninos teriam sido fundamentais para a defesa da cristologia nos primeiros séculos. Sim, teriam sido sim. Essa pergunta do Felipe, o Márcio, ela abre caminho para uma outra questão que eu acho que é importante a gente abordar, que é a questão inerente à polêmica envolvendo os escritos joaninos, né? E a existência de um ou mais João, né? Exato, um ou mais Joões. Eu não sei se o plural de João é Joões, perdão, gente. Eu não sei. Mas essa questão é importante porque, respondendo a pergunta do Felipe, sim, né? O Evangelho de João é um dos documentos basilares para a apologética cristã, tá ok? Por quê? Porque ele vai apresentar Jesus Cristo tanto em sua humanidade como em sua divindade, que é uma das questões mais polêmicas, né, da cristologia, tá? Então, sim, ele é um documento que vai ser fundamental, principalmente ali até o Concílio de Nicéia,
começa em 421, a partir da convocação, e dura até quase o fim dessa década, né? O ano oficial é 425, mas, enfim, né? Os concílios são um processo. Então, o que acontece? É muito importante a gente entender o seguinte, na tradição cristã, a gente vai ter João, né? A gente tem João apóstolo, João evangelista, seriam a mesma pessoa, tá ok? Uhum. E na tradição cristã, da teologia histórica, existe muita controvérsia sobre a existência de outras pessoas com o nome João. O nome João é um nome muito comum. Marcos era João, não era Marcos, né? Esse nome Marcos, exatamente, esse nome Marcos, na verdade, ele funciona até mais como um pronome, se não me falha a memória, né? Aquele que detém um martelo, se não me falha a memória, ou algo do tipo, ou aquele que martela. É isso, né? Eu sou muita... Desculpa, tá, gente, que às vezes eu vou raciocinando aqui, enfim, perdão. Mas assim, então era um nome muito comum, esse nome João, né? Na tradição cristã, na tradição da teologia histórica, vai haver um personagem que vai ter uma certa preeminência e que foi contemporâneo de Pápias, foi contemporâneo de João, que também tinha o nome de João, né? Inclusive ele muito vivia... respeitado na congregação de Éfeso, naquela região. Exatamente. Alguns vão chamá-lo de João Presbítero, né? A tradição vai dizer que ele é João o Velho, ou o Ancião. O Ancião. Né? Exatamente, o Ancião. E aí o que acontece? Para a tradição histórica, né, vai haver ali, na tradição histórica, inclusive defende-se a tese de que eles se comunicavam, eles tinham uma certa amizade, tinham um certo convívio, não um convívio pessoal, mas trocavam cartas, né? Uhum. E tudo mais. E aí o que acontece? Esse sujeito, ele vai ser um sujeito muito respeitado na Ásia Menor, João Ancião. E aí os historiadores bíblicos vão fazer construir uma série de teses, né? Por exemplo, a segunda carta, se não me falha a memória, a segunda carta de João, né? A apresentação da carta fala de João, o presbítero. E aí isso, para a galera da teologia histórica, é um prato cheio, né? O pessoal vai lá e, caramba, é outro João, tal, tudo mais, não sei o quê. Mas Pedro também fala que ele era presbítero junto com os presbíteros, né? Exatamente. Mas o que as pessoas não observam, pastor, e isso que para mim é o mais importante, é que havia em João apóstolo uma preeminência, né? Existia uma preeminência da figura de João apóstolo que era reconhecida pelo próprio João Ancião. Então, assim, você vai ter Natã, que era o auxiliar direto de João, você vai ter João Ancião, e você vai ter um grupo de pessoas que estão todas elas debaixo, né, digamos assim, da asa, né, estão todas elas debaixo da responsabilidade de João apóstolo. Entendeu? E para terminar essa questão da contenda envolvendo os Joãos, né, era muito comum na tradição judaica que você tivesse escritores, que você tivesse escribas, né? Os escribas lá do Antigo Testamento, daquele período de transição ali, né, do exílio, né, que voltaram depois no processo de Esdras e Neemias, que vão se constituindo como uma classe, vão se fortalecendo, e que vão ser figuras também existentes no cristianismo primitivo. Então, quando João... Verdade. Exatamente. Então, quando João a figura tido do escriba é muito latente no tempo de Jesus, né? Exatamente. Tanto então, que assim, Jesus cita muitos escribas, né? Exatamente, perfeito. Então, o que acontece? Quando João ele desejou, intentou escrever a sua carta, existe uma diferença muito grande entre você ser o autor, a autoria ser sua, e você ser o escritor. Naquele contexto, quem escrevia. Mas era muito comum que se ditasse, que se falasse isso. E alguém escrevesse. E alguém escrevesse para você. Exatamente. Então, nesse sentido, debaixo dessa responsabilidade que todas essas pessoas tinham, né, abaixo de João, então eu tenho muita tranquilidade para dizer que João é o grande mentor, a mentoria desse processo envolvendo o seu contexto é dele, entendeu? E, consequentemente, você vai ter ele ditando, ele como autor, e pessoas que vão estar compilando os seus textos. Assim como hoje, por exemplo... Aqui em João 21,
Versículo 24 diz assim: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, isso aí é uma autenticação, na minha visão, na minha opinião. Isso é uma autenticação. Pois é. Ele tá dizendo, na verdade, olha como a sua fala corrobora com a nossa tese. Então, você tem alguém ditando, você tem alguém funcionando como um autor, tá? Ele é um autor. E você vai ter aquele que vai estar ali copilando e editando. É mais ou menos como funciona hoje. Se o pastor Márcio desejar escrever um livro, o pastor Márcio vai escrever esse livro e vai enviar esse livro para um editor. O editor vai ler o seu livro e depois ele vai voltar com o livro para você com apontamentos, sugestões, adições, subtrações. Depois você volta para o seu editor, de novo, o seu editor vai falar, legal, e aí vai para a revisão ortográfica e depois para a impressão. Então, assim, é muito importante a gente entender que dentro desse contexto, tá? E isso que eu estou falando, eu não falo como tese somente, eu falo com suporte histórico. Policarpo de Esmirna vai afirmar isso. Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, vai afirmar isso. Eusébio de Cesareia vai afirmar isso. Clemente de Alexandria. Todos eles afirmam exatamente a mesma coisa. Nós estamos tratando aqui, né, que havia de fato duas figuras com o mesmo nome, essas figuras se relacionavam, tá? E João era o grande mentor de todo esse grande esquema, né, de fé e também de escrita. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso, porque a história ela vai basear, ela vai dar baliza essa argumentação, entendeu? E o interessante por exemplo, se hoje você for escrever um livro comentar sobre o Evangelho de João, você vai ter que passar por todos esses autores lá do passado. Você vai ter que pesquisar sobre eles, porque eles são a fonte. Os caras estavam mais perto do que nós hoje. Hoje está a 2000 anos de distância. Policarpo foi discípulo de João. Aliás, Policarpo foi discípulo de João. Sim, perfeito. Aquele de Alexandria, esqueci o nome dele. Dionísio Clemente Grande. de Alexandria. Clemente, morreu no ano 165, foi martirizado. Tacaram fogo nele, chama no queimado, aí vieram, apunhalaram ele pelas costas. Mas também, Clemente, interessante que ele ouviu os escritos de João e assimilou bem também. Então, esses caras foram pesquisadores da vida dos apóstolos. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento aí. A gente já falou de bastante coisa, né? Falamos das circunstâncias em que ele escreveu, falamos do Logos. Eu estou passando aqui, eu tô com um tablet aqui, eu tô com um texto, né? Eu estou passando aqui para ver onde a gente vai parar aqui. Beleza. Falamos dos dois João, né? Uhum. Agora seria as características, falamos, o evangelho em si, acho que a gente já deu até uma pincelada sobre isso aí. Uma boa caminhada, né? Mas, o evangelho de João hoje pode nos ensinar? Para a nossa época que estamos vivendo hoje. Qual é o divisor de água do evangelho de João? O que ele contribui hoje com a nossa realidade aqui? Aspectos global da igreja. Sim, práticos, né? Para a igreja de hoje. Não é isso? Vamos lá. Quando eu paro para pensar no Evangelho de João, né? E me debruço sobre o Evangelho de João, muitas coisas se esclarecem, principalmente a partir da realidade de Jesus Cristo, né? A forma como Jesus Cristo é descrito em João, né, é uma forma que nos leva, nos conduz a um raciocínio muito, muito interessante acerca da pessoa de Cristo. João se preocupou em estabelecer no seu evangelho essa linha bastante tênue envolvendo a humanidade de Jesus Cristo e a divindade de Jesus Cristo, né? Da mesma maneira, ele também vai destrinchar o conceito de mundo, né? Bebendo talvez da fonte de Platão, né? Do dualismo platônico, não do zoroastrismo, mas do dualismo platônico.
quando ele fala dessa coisa quando ele trata a questão da humanidade e da divindade de Jesus Cristo, eu acredito que ele apresenta uma realidade que é muito próxima do nosso entendimento acerca da pessoa de Cristo. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade, Márcio, muito grande de perceber Jesus Cristo como sendo alguém com o qual a gente pode se relacionar. Porque nós sempre abordamos o aspecto messiânico de Jesus Cristo, mas a carta de João ela vai nos ensinar que Jesus Cristo, enquanto homem, foi alguém muito preocupado com o aspecto relacional. Jesus Cristo se preocupava em se relacionar. Ele tinha uma preocupação muito grande em fazer com que os seus discípulos e aqueles que o seguiam fossem parte integrante do seu mundo, além de ser parte integrante de seu ministério. E na esteira da história, o que eu o que eu penso, na verdade, com convicção, é que Jesus Cristo, o homem, ele foi se distanciando da humanidade, não porque ele quis, por favor, não é isso, mas porque nós fomos nos distanciando dele nesse aspecto. E esse caráter relacional, essa coisa do homem com o homem, assim como estou eu aqui com você virtualmente, mas como estamos aqui, isso foi se perdendo na esteira. E João, ele vai apresentar para a gente esse Jesus Cristo humano, tá? Esse Jesus Cristo que sofreu, esse Jesus Cristo que sentiu fome, que sentiu dores, que se compadeceu, né? Quando digo se emocionou, não do ponto de vista das emoções como carne, mas que se compadeceu, que se emocionou, né, por diversos momentos no texto joanino, como, por exemplo, o caso de Lázaro. Então, assim, para mim, o que é muito importante dentre as outras tantas coisas que são importantes, é a gente perceber que João se preocupou em apresentar Jesus Cristo como homem também. E isso é muito importante para nós, por quê? Porque as práticas dele, que são as doutrinas que emanam da pessoa de Cristo, elas passam a ser, através de João, práticas possíveis, práticas que nós devemos praticar, que nós precisamos praticar na atualidade. Então, esse aspecto é um aspecto fantástico do Evangelho de João, na minha opinião. E eu acho, Júnior, que nós temos que repreender isso. Porque até mesmo pelas nossas raízes religiosas, a gente foi ensinado que Deus é um Deus juiz. A gente foi ensinado, Papai do Céu vai brigar. Que Jesus é isso. Então, não foi apresentado para a gente um Jesus humano. Na realidade, foi apresentado um Jesus Deus, aquele que pune quando a gente erra. Mas Deus é um Deus relacional, um Deus de relacionamento. E eu acho que essa que você acabou de falar, eu acho que nós precisamos parar. Eu acho que Deus está proporcionando esse momento. João, ele teve uma ampla visão do cenário religioso, do cenário político que ele estava vivendo na sua época. E eu acho que nós estamos vivendo um cenário que a igreja ela precisa parar para identificar a voz de Deus, cara. Porque se a gente não parar, nós não iremos identificar o que Deus está querendo falar com a sua igreja neste presente momento. Eu acho que é mudança de rota, é mudança de pensamento, mas nós precisamos parar para ouvir Deus. E eu acho que o Evangelho de João, ele vem numa perspectiva muito boa, tá? Porque às vezes as pessoas, o Evangelho é sinótico. O João não é sinótico. O João, ele tem um outro tipo de pensamento. Ele muda um pouco a rota. Olha só, nós temos 26 segundos. Vamos fazer o seguinte, vamos sair e voltar para a gente finalizar? Show de bola, vamos lá. E 18 segundos, valeu. Então a gente encerra aqui e volta logo a seguir, tá? A gente trata de outras questões segundos, finais. Vamos encerrar aqui e a gente já conecta de novo. Tá? Valeu.
Tudo de volta. Voltamos, estamos aí. Estamos aí. Você fez uma pergunta, posso falar? Tá me ouvindo bem? Pode, tá? Tô ouvindo bem. Beleza. A sua colocação ela foi muito importante aqui e ela me conduziu a um outro raciocínio, né? E espero não ser mal interpretado, não mal compreendido nessa ponderação, mas existe um problema contemporâneo, Pastor Márcio, que carece um pouco da nossa atenção, carece muito da nossa atenção, né? E eu acho que a gente não pode deixar de militar contra isso, né? Eu creio muito, Pastor Márcio, na atualidade, na suficiência, né, do texto bíblico, tá? O texto bíblico, vamos lá, que para os teólogos liberais, que ele não tem a resposta para tudo, como muitos teólogos liberais afirmam, né? Emil Brunner vai dizer isso, Rudolf Bultmann também vai tratar essa questão de uma maneira muito mais contundente, tá? Mas eu acredito que o texto bíblico tem apontamento para tudo. E tem princípios para todas as coisas. Eu também né? creio nesse princípio. Eu creio nisso com muita tranquilidade, com o meu coração muito leve nessa minha afirmação, tá? Então, assim, se ele é suficiente, né, e se ele possui apontamentos para toda a nossa vida, eu queria muito entender por que tanto se distorce, né, porque os evangelhos, em linhas gerais, e as doutrinas que emanam do evangelho, porque elas são tão distorcidas na contemporaneidade. Isso, para mim, é um problema muito grande. Tá? Eu milito muito contra essas distorções. Eu não milito fazendo barulho, né? Eu não sou, já fui muito, mas hoje eu não sou dado a barulheira. Eu não acho que é assim que a coisa funciona. Eu prefiro muito mais o debate do campo das ideias. Eu acho ele muito mais saudável, tá? Não para convencer ninguém, mas para gerar conhecimento. Mas eu me questiono muito em relação a essa realidade que emana das Escrituras, a realidade que emana do texto de João. É um texto muito rico, apresenta Jesus Cristo de uma maneira muito, muito contundente, né, dinâmica, mas porém muito contundente. E eu não consigo entender, quer dizer, entender eu consigo, mas eu não consigo aceitar, na verdade, por que se distorce tanto algo que é tão simples. Porque se você parar para analisar o Evangelho de João, a fala de João é simples, as ponderações que João faz acerca de Jesus Cristo, a maneira como ele o apresenta, é uma maneira que é inteligível. Ela é inteligível, a gente consegue entender bem. Isso só se explica. Exato, mas por quê? Por que essa distorção, sabe? E eu milito muito contra isso. Tá claro, é muito objetivo, as doutrinas estão ali, elas emanam do texto, essa humanidade de Jesus Cristo, ela nos diz que nós somos capazes, não de operar o que ele operou, mas que nós somos capazes de seguir o seu exemplo, nós somos capazes de apreender sua doutrina, nós somos capazes de exercitar suas doutrinas. Então, por que as pessoas têm essa dificuldade, né? E obviamente é o pecado, mas por que tanta dificuldade em exercitar, em praticar algo que é simples? Está apresentado de uma maneira inteligível. Tá claro, sabe? Existe o pecado, ele tem deturpado, ele tem criado uma neblina muito densa na cabeça dos indivíduos, a ponto deles subverterem doutrinas, a ponto deles subverterem raízes, sabe? As bases da fé que a gente professa. E isso me preocupa muito, porque esse movimento, ele é um movimento que, sim, acontece desde que a igreja foi fundada. Não tem problema nenhum. Tá? Por quê? Porque já havia pecado. Mas na esteira da história, a velocidade com que isso tem ocorrido, né, nos últimos tempos é enorme. E ela assusta. Eu me assusto. Síndrome de marcionita. Dos marcionitas. Exatamente. Que queria 10 cartas paulinas e apenas um evangelho. E levou essa proposta para a igreja. Então, eu acho que tem síndrome de muita coisa também no nosso tempo. Sim, mas o texto de João, ele é literalmente uma carta expositiva, né, daquilo que é a raiz, é a base, é o que é necessário, né? E a gente passa por isso, a gente subverte essas doutrinas, a gente subverte esses exemplos com uma facilidade absurda. Absurda. Isso me deixa muito, muito afetado, porque está escrito:
ou isso de fato é algo que é relevante para sua vida, ou isso faz toda a diferença para você, né? E você se transforma num pequeno Cristo, num cristão, ou então não. Não faça, não aceite isso. Não tenha isso como regra de prática e fé, e muito menos tenha sob si a alcunha de cristão, sabe? Isso me deixa, me consome bastante. Consome bastante. Essa facilidade que a nossa contemporaneidade tem para subverter o texto sagrado. Não foi esse o convite que João fez pra gente, entendeu? O João não nos convida a fazer isso quando ele apresenta Jesus Cristo. Não, Enfim. não é verdade. E aqui na carta aos Hebreus, tem algo que o escritor, que eu acho muito interessante na minha ordenação. Quer dizer, foi falado sobre esse versículo, né? Está aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 4. Ora, ninguém come para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Eu acho que o chamado de Deus, o pastoreio, tá? Tem muita gente que acorda e, a partir de hoje, Deus falou que eu vou ser pastor. E não quer pagar o preço. Tá? Não quer... Oséias, ele fala algo bem claro: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é a filosofia do achismo. Eu acho que é isso e acabou. Mas existe toda uma história que vem atrás de nós, que isso tudo é contexto, que nós precisamos mergulhar nisso. Tá? É lógico que essas linhas de pensamento, há divergência desde lá de trás, mas eu acho que hoje tem muito absurdo. E eu acho que a gente precisa realmente parar. Eu acho que Deus está dando uma oportunidade para a igreja refletir e voltar, fazer o caminho de volta. Acho que a igreja precisa fazer o caminho de volta para que a sociedade ela nos enxergue, tá, como realmente a igreja de Cristo. Tá? Amém. Verdadeiramente um farol para socorrer não só o aflito, mas para socorrer todos. Tá? Então a igreja ela tem esse papel de ser luz do mundo e sal da terra. E nós precisamos entender isso aí e realmente ser luz do mundo e sal da terra, porque estamos em trevas. Nós estamos vivendo um período negro, tanto quanto os outros viveram. Agora, o nosso posicionamento, nós precisamos. E outra coisa, a igreja também está numa transição. Tá? Tem uma rapaziada nova aí que está chegando aí, você, Alípio, vocês são mais jovens, tá? Não que eu seja velho, mas já estou com 5,2. Mas, cara, não, é verdade, cara. Pastor Outros, que está aqui também com a gente aqui, tá? Eu já fui dirigente de igreja durante muito tempo. E eu acho que agora a nossa missão é preparar os mais novos para assumir as nossas posições. Tá? E, cara, eu me alegro muito com o apóstolo João, porque ele cumpriu isso, cara. Ele fez discípulos. Ele fez homens que realmente mantiveram o legado deles e passaram adiante, cara. Então, eu acho que hoje também nós temos muita gente boa, tá? E a igreja ela precisa pensar nisso. Tá? Assim, lógico, Júnior, dentro das realidades de cada igreja aonde está plantada. Em cada cidade, em cada bairro, em cada lugar que a igreja está plantada, você tem que entender a missão que Deus quer para você ali naquele lugar. Então, eu acho que isso é muito legal e a gente precisa entender muito bem isso aí. Amém? Amém, concordo plenamente. O caminho está traçado, É necessário que a gente entenda de fato o que esse caminho é e que a gente prossiga rumo ao alvo. E o alvo, meu irmão, é Jesus Cristo. Não tem outro alvo. Amém. Amém. E aí? Finalizamos ou tu quer voltar semana que vem? Meu irmão, você que manda. A gente pode falar sobre muita coisa. A gente pode falar sobre muita coisa. Você fica à vontade. Eu estou à disposição. É um horário bom para mim. Eu estou em casa, estou tranquilo, então eu consigo trabalhar bem. Não tem. Para mim, eu tô sempre à disposição.
Eu acho que o Evangelho de João é muito rico. E fora as suas epístolas. Tem As muita chamadas coisa. epístolas Tem universal. muita coisa. Então, acho que vamos bater mais uma bola semana que vem? Para a Bora, gente bora fechar sim. esse assunto? Vamos falar do discípulo amado, é importante. Vamos falar da preciosidade do Evangelho de João. Tem mais coisas pra gente poder. Vamos falar sobre as heresias, acho que é legal também, a gente poder destrinchar isso aí. Eu acho que tem mais coisa pra gente ir discutindo aí. Concordo com você. Vamos prosseguir com esse bate-papo, entendeu? Não, beleza. O Pezão tá aí também, ó, na área aí, pastor Fernando. Meu Tá pedindo para camarada. voltar, volta. Acho que ele quer que volte pra cá. Rapaz, tem muita gente boa aí, cara. O Lazar é meu irmão, o pastor Augusto que tá aqui, o Wellington, Eduardo, são todos amigos que estão, professores também. O Wellington é um excelente professor, Augusto é professor, o Dudu é professor. Tem vários professores amigos meus aqui e os amigos de outrora também. Tem muita gente boa aí, cara. Esse Wellington, o Eduardo, são pessoas que também seriam interessantes depois de você ter um contato, porque o Wellington é da área da sociologia da religião, né? O Dudu é historiador igual a mim, né? E ele estuda Jesus Cristo histórico. Então, tem uma galera aí que é boa de você bater um papo aí. Tem gente boa nesse meio aí, entendeu? Eu identifiquei aqui que eu sou o menorzinho lá da casa de Jessé, cara. Pô, você tá na minha frente aí no pedaço. O menor, Não, nada, rapaz. Só Todo tem mundo. Daniel, amigo. Eu sou o leãozinho aí da parada. Nada, né? Só tem tudo gente boa, tudo gente de Deus, bro. Tudo gente com coração servil. Isso é. E o mais importante é isso, cara. Eu fico maravilhado com o conceito de corpo bem ajustado que Paulo delimitou, né? Somos corpo, meu irmão, bem ajustado, juntas e ligamentos, cada um cumprindo a sua função para honra e glória do Pai, meu irmão. Basicamente é isso aí mesmo. Amém. Então vamos agradecer ao Pai, pedir que você Vamos. agradeça o Senhor por nós aí. Não, E semana beleza. que vem vamos dar continuidade a esse nosso. Vamos sim. Tem muita coisa pra gente falar e a gente vai se falando durante a semana e bota em prática. Vamos orar então? Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por Jesus Cristo, Pai. Somos muito gratos a Ti por Jesus Cristo, porque nós entendemos o privilégio que temos a partir do sacrifício que foi feito na cruz, Pai. Momentos como esse, onde a Tua palavra é compartilhada com irmãos e irmãs, onde nós nos debruçamos sobre o texto, sobre a história e refletimos acerca de quem nós somos em Ti, são um verdadeiro presente, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela vida de todos os meus irmãos, Pai. Que todos tenham sido acrescentados por Ti, Pai, em graça, sabedoria, conhecimento, Pai. E que todas as coisas, Pai, tudo aquilo que foi feito aqui, que foi dito aqui, Pai, e as nossas vidas, todas elas sejam para a honra e glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém, Júnior. Muito obrigado aí, cara. Deus te abençoe. E a gente vai falando durante a semana aí. Vamos sim, a gente vai ordenando. Perfeito, meu irmão. Um abraço para essa galera aí, só gente boa. Pô, o Wellington, Augusto, Eduardo, o Lazário, o Fernando. Pô, o Fernando é gente boa demais, cara. Só tem gente. Minha esposa, cara, minha esposa tá vendo aí. Pô, legal. Valeu, meu irmão. Um abraço, tá? Valeu, cara. Deus te abençoe aí. Grande beijo aí pra vocês aí. Valeu, pessoal, um abraço, fica com Deus. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Então segue aí amanhã a live Pastor Silfarne, fundamento da igreja, quinta-feira com o Pastor Cláudio, do MIB, né? Sexta-feira com o Pastor Lúcio. Então, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, e até a próxima. Amém. Amém.